Gente, nós vimos na outra aula o cálculo de raízes, né? Nós fizemos as raízes quadradas e raízes cúbicas. Os números que a gente estava calculando as raízes, os nossos radicandos, eram números pequenos, então era fácil a gente fazer por tentativa. Só que nem sempre a gente vai calcular a raiz de um número pequeno. Então existe um método para a gente calcular essas raízes de números maiores ou até de menores também, como a gente vai ver aqui. E esse jeitinho que a gente vai fazer, ele se chama fatoração em números primos. Então, primeira coisa, número primo é aquele número que possui apenas dois divisores distintos. Então, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Aí, para facilitar, eu coloquei aqui os primeiros números primos. Então, são esses números que nós vamos utilizar na nossa fatoração. Então, aqui, ó, primeiro exemplo, eu coloquei raiz quadrada de 64. Porque, lembrando que quando o nosso índice é 2, ele não aparece, né? Como estava 100, a gente sabe que é raiz quadrada de 64. Nós já sabemos esse resultado porque já fizemos isso na outra aula. Mas como é o primeiro que a gente vai fazer, eu resolvi colocar um resultado conhecido só para a gente entender a dinâmica da fatoração em números primos. Então, ó, coloquei aqui o 64 e agora eu vou fatorar esse número. Então, ó, a pergunta que a gente se faz é se o número que está aqui é divisível pelo número que eu preciso colocar aqui. Lembrando que eu preciso utilizar números primos, porque é fatoração em números primos. Então, vamos lá. 64 é divisível por 2? O que é ser divisível? É quando eu efetuo a divisão, o meu resto é zero. Então, de cara, eu já sei que 64 é divisível por 2, porque ele é um número par. E todo número par é divisível por 2. Então, ó. Quanto que dá 64 dividido por 2? 32. 32 ainda dá para ser dividido por 2? Dá. Então, vou colocar o 2 aqui, ó. 32 dividido por 2, 16. 16 é divisível por 2? Também é. Quanto que é 16 dividido por 2? 8. Vou colocar aqui. Ainda dá para eu dividir por 2? Dá, porque 8 é par. 8 dividido por 2, 4. 4 é par, então posso continuar com 2 aqui. 4 dividido por 2, 2. Ainda posso continuar por 2, que vai dar 1 aqui. Agora, eu estou calculando uma raiz quadrada. Então, eu vou organizar esses números primos em pares, tá? Em duplas, porque o meu índice é 2, então eu vou organizá-los em duplas. Então, ó, uma dupla, duas duplas, três duplas. Então, aqui eu vou ter 2, que multiplica 2, que multiplica 2. Porque essa dupla é de 2, essa dupla é de 2, essa dupla é de 2. 2 vezes 2, 4. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a raiz quadrada de 64 é 8, né? E a gente já sabia disso porque nós fizemos no exercício anterior. Vamos fazer agora um outro exemplo um pouquinho maior. Vamos calcular a raiz quadrada de 576. Lembrando que quando eu não tenho índice, significa que é o 2 que está escondido aqui, né? Então, vamos fatorar o 576, ó. O 576 é um número par, então eu posso começar por 2. 576 dividido por 2, 288. Se você não consegue fazer essa conta de cabeça, você vai lá no cantinho, ó. 576 dividido por 2. 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Baixei o 7, formando 17. 2 vezes 8, 16, para 17, 1. Baixei o 6.
2 vezes 8, 16. Para 16, nada. Então, ó, 288 a gente já colocou aqui. Como 288 é par, a gente pode continuar por 2, que vai dar 144. Que é par também, então dá pra gente continuar por 2, né? Que vai dar 72, que também é par. E dividindo por 2 vai dar 36, que também é par, que dividindo por 2 vai dar 18, que dividindo por 2 vai dar 9, que não é par. Então, não dá mais para eu continuar com o 2. 9 é divisível por 3? É. Que 9 dividido por 3, 3, que dá por 3 de novo, que vai dar 1. Como é raiz quadrada, nós vamos organizar esses números em duplas. Então, ó, eu vou ter 2, 2, 2, 3. Então, aqui, ó, multiplicando eles, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, a raiz quadrada de 576 é 24. E a mesma coisa a gente faz para calcular a raiz cúbica. Então, ó, vamos fazer aqui um exemplo de raiz cúbica. Vamos calcular a raiz cúbica de 216, que a gente também já sabe porque já fizemos em outra aula, né? Então, aqui, ó, vamos fatorar o 216. Então, ó, 216 é um número par, então eu sei que dá por 2. Quanto que é 216 dividido por 2? 108. Que também é um número par, então eu também posso dividir por 2, que vai dar 54. Que também dá para dividir por 2, que vai dar 27. Que não é par, então não dá mais por 2. Será que dá por 3? Dá. 3 vezes quanto que dá 27? 9. Então, ó, 27 dividido por 3, 9. Continuo por 3, que vai dar 3, por 3, que vai dar 1. Agora, a gente tem que observar que isso aqui é uma raiz cúbica. Aqui, ó, o nosso índice é 3. Então, eu vou organizar os números em trios. Eu preciso de trios de números iguais. Então, ó, um trio de 2, um trio de 3. 2 vezes 3, 6. Como a gente já tinha visto, 6 é a raiz cúbica de 216. Vamos fazer agora um número maior, que a gente ainda não tenha feito. Vamos calcular a raiz cúbica de 4096. Então, vamos fatorar o 4096. O 4096 é um número par, então vai dar por 2, que vai dar 2048. Que também é par e vai dar por 2, que vai dar 1024. Que também é par e vai dar por 2, que vai dar 512. Que também é par e vai dar por 2, que vai dar 256. Por 2 ainda, 128. Por 2 ainda, 64. Por 2 ainda, 32. Por 2 ainda, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Nós estamos calculando a raiz cúbica. Então, nós precisamos organizar ele em trios. Então, ó, um trio de 2, outro trio de 2, outro trio de 2 e outro trio de 2. Multiplicando esses números agora. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, a raiz cúbica de 4096 é 16. Se eu quisesse fazer a raiz quarta de um número, eu ia organizar em grupos de 4.
Se eu quisesse fazer a raiz quinta, eu ia organizar em grupos de 5. Então, quem diz pra gente em grupos de quantos números nós precisamos organizar é o índice da nossa raiz, tá? Então, é importante observar isso daqui, tá bom? E depois a gente vai ver o porquê que isso acontece, porque nós vamos ver as propriedades dos radicais, tá bom? Então, vou passar o exercício para vocês tentarem fazer também. Qualquer coisa, assiste de novo para tirar dúvida.